Beleza, pessoal? Vocês já tiveram, em algum momento, aquela dúvida: será que eu estou certo? Será que eu estou do lado da coisa certa? Será que eu tenho razão? Sabe quando surge aquela dúvida? Esse vídeo é para tirar a tua dúvida em relação ao Lula. Nós que não somos bolsonaristas sabemos que a ONU não é comunista, que é uma organização que foi criada após a Segunda Guerra Mundial para que houvesse o gerenciamento entre os países para evitar futuras guerras. E dentro da ONU existe a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. E então quem vai falar nesse vídeo é o diretor-geral da FAO. Estão presentes representantes do FMI, do Banco dos BRICS. Aqui estarão as falas especificamente do diretor-geral da FAO e do presidente do Banco Mundial. Percebam o que essas pessoas vão falar sobre o governo Lula em comparação àquele incapaz que o antecedeu. Só vejam como a comunidade internacional tem mais respeito pelo Lula do que a nossa população aqui. É muito bacana, seria muito legal vocês assistirem até o final, porque vocês vão subir, com certeza, um degrauzinho na convicção de tudo aquilo que a gente fala aqui, de tudo que a gente apregou. Vocês vão... Tem vídeos que vocês precisam assistir. Ele é traduzido, não é tão dinâmico, mas aguentem. Vocês não vão se arrepender. É argumento para detonar qualquer bolsonarista. Vejam só a diferença entre Lula, como ele é tratado, e aquele imbecil que ninguém queria papo com ele. Ninguém queria conversar com o elemento. Percebam. Um abraço. Fiquem com Deus. Very much, Minister Haddad. Poverty and hunger are intertwined and they're impacted by many challenges. A fome é impactada por muitos desafios que têm consequências muito grandes e que não foram enfrentadas até hoje. Por exemplo, a nutrição apropriada de crianças reduz o aprendizado das crianças e traz uma série de problemas que, por sua vez, 70% anualmente diminui a renda pro resto da vida se elas não tiverem educação. Nós sabemos com o trabalho que nós fizemos em vários países, e o Fernando acabou de dizer, e o Brasil já provou, que tudo isso é prevenível. A iniciativa do presidente Lula na presidência do G20 para focalizar na fome e a criação da Aliança Global contra a Fome é um passo importante para frente, e o grupo do Banco Mundial vai fazer parte dessa luta para ajudar a melhorar as soluções. Essa iniciativa e a nossa parceria com o Brasil, nós vamos ser o parceiro líder nessa Aliança Global, e nós vamos buscar soluções para a fome através da Aliança Global e a cesta básica de alimentos junto com o Brasil para o benefício de todos. Nós vamos fazer novos diagnósticos, país por país, sobre a questão da fome, da pobreza e a proteção e a rede social de proteção, para que a gente possa ajudar o governo a fazer escolhas de políticas bem informadas. Bem, comparado com os recursos, que nós também vamos deixá-los mais disponíveis, e que os países podem fazer suas escolhas a partir dessa cesta de políticas contra a fome. Esse é um tipo de parceria que vai ser a principal fonte de financiamento para lutar contra a pobreza e fome, e com isso nós podemos fazer ainda mais. Mas além do mais, há áreas que não foram enfrentadas até hoje. Por exemplo, a nutrição apropriada de crianças reduz o aprendizado das crianças e traz uma série de problemas que, por sua vez, 70% anualmente diminui a renda pro resto da vida se elas não tiverem educação. Nós sabemos com o trabalho que nós fizemos em vários países, e o Fernando acabou de dizer, e o Brasil já provou, que tudo isso é prevenível. A iniciativa do presidente Lula na presidência do G20 para focalizar na fome e a criação da Aliança Global contra a Fome é um passo importante para frente, e o grupo do Banco Mundial vai fazer parte dessa luta para ajudar a melhorar as soluções. Essa iniciativa e a nossa parceria com o Brasil, nós vamos ser o parceiro líder nessa Aliança Global, e nós vamos buscar soluções para a fome através da Aliança Global e a cesta básica de alimentos junto com o Brasil para o benefício de todos. Nós vamos fazer novos diagnósticos, país por país, sobre a questão da fome, da pobreza e a proteção e a rede social de proteção, para que a gente possa ajudar o governo a fazer escolhas de políticas bem informadas. Bem, comparado com os recursos, que nós também vamos deixá-los mais disponíveis, e que os países podem fazer suas escolhas a partir dessa cesta de políticas contra a fome. Esse é um tipo de parceria que vai ser a principal fonte de financiamento para lutar contra a pobreza e fome, e com isso nós podemos fazer ainda mais. Mas além do mais, a aliança e a nossa parceria que nós já temos desenvolvido, e eu acho que nós falamos sobre o programa pelo qual
ao Bolsa Família, que o Brasil distribui dinheiro para os seus cidadãos nas últimas crises de escassez de alimentos. Nós queremos trabalhar junto com os nossos parceiros para apoiar 500 milhão de pessoas que levam uma vida tradicional até o final do ano 2030, e isso vai ser levado adiante. Para atingir essa meta, nós temos que garantir uma série de sistemas de financiamento, aqueles que buscam recursos através da combate à corrupção e desperdício. Eu acho que o nosso trabalho para derrotar a fome tem uma causa raiz, que é a pobreza. Existe um potencial muito grande com o Brasil, com Lula hoje, para combater a pobreza e a gente reduzir a pobreza. Apenas uma parte pequena de terra arável na África do Sul é utilizada. Na Ásia, 30%. Nós estamos um terço abaixo da média de um uso não apropriado da terra. Nós vamos focalizar o investimento no fertilizante apropriado para o solo apropriado. É algo que nós podemos aprender com a IBRAPA, que é o Instituto Brasileiro que faz esse tipo de trabalho. E, além do mais, nós podemos produzir uma melhor coleta com a mesma terra, me leva lá mais produtividade, mais dinheiro, mais lucro, beneficia os agricultores. Aí nós temos fornecimento de medicamentos, educação, escolas, e nós temos sementes e equipamento de alta qualidade. Nós podemos compartilhar a prosperidade com novos empregos e com a comunidade. Por que eu estou dizendo isso? Que pobreza e fome são interligados. Nós temos que trabalhar duramente para levar o nosso trabalho adiante. O Banco Mundial está determinado a ajudar a fazer o trabalho. Nós vimos essa aliança como uma fundação e estabelecer as bases. O presidente Lula, muito obrigado, e ao governo brasileiro pela sua liderança. E com isso eu devolvo a palavra para o ministro Vieira. Muito obrigado. Suas Excelências, presidente Lula do Brasil. Senhoras e Excelências, senhoras e senhores, caros colegas, eu gostaria de agradecer o povo e o governo do Brasil pela grande recepção aqui no Rio, e particularmente em nome da FAO, eu gostaria de cumprimentar o presidente e saudar o presidente Lula pelo seu compromisso pessoal e liderança pessoal de toda uma vida na luta contra a pobreza e a fome, e dando ao mundo, provando ao mundo que é possível alcançar esses objetivos críticos. Vejam nos números globais que foram dados recentemente, há 2 horas atrás, pela FAO e de várias outras organizações. Parece que nós estamos com um quadro muito difícil. A nível global, nós temos um aumento da fome, pobreza e segurança alimentar. Há 3 anos consecutivos isso acontece. Mais de 730 milhões de pessoas em todo o mundo estão enfrentando a fome e a pobreza. E 2,3 bilhões estão sofrendo também uma segurança alimentar. Sem uma transformação imediata dessa situação, se projeta que 580 milhões de pessoas estarão em fome a mais em 2030. E além do mais, também não vamos conseguir atingir nenhum dos objetivos globais. E a taxa cada vez maior da obesidade representa um desafio para a questão da saúde. Além dos números globais, nós podemos ver um progresso na América do Sul e na sub-região da Ásia, e que nos dão lições que podemos aprender à medida que a gente vai para frente. A fome diminuiu nessas partes do mundo há 2 anos consecutivos no sudeste da Ásia, enquanto que na América do Sul alguns milhões ainda passam fome aqui em 2023 comparado com 2021. Dentro dessa região, o Brasil fez um progresso formidável, diminuindo a percentagem dos que estão em fome de 4,1 para 2,8 em 2023, reduzindo a fome. Sob a liderança do presidente Lula e a visão do Brasil, foi crucial conseguir essa realização de baixar o nível de fome. Se a América do Sul continuar nessa trajetória, ela vai chegar a tirar a fome do mapa até 2030 e também diminuir as pessoas que estão na pobreza, mas isso ainda está fora do alcance da habitação popular para 1/3. No sudeste da Ásia, 44 milhões a mais de pessoas puderam ter acesso à casa comparado a números inferiores antes. E os países emergentes estão protegendo políticas de alimentação. E nós temos muita gente afetada com a diminuição. E isso pode nos levar a um pleno potencial para o desenvolvimento do mundo. Nós também precisamos acelerar esse processo em outras regiões do mundo. E a avaliação do progresso da realização sobre a fome em 2024 exige que a gente tenha que fazer um esforço global para combater a fome. Nós vamos continuar atrasados.
resultados. Nós temos que alcançar um progresso para esses objetivos. E as crianças são muito importantes. A África permanece a região que tem, proporcionalmente, com a sua população que enfrenta a fome, cerca de 30% da população. Comparado com 8% na Ásia, 16% na Américas. E o progresso moderado, nós podemos chegar a 58%, e isso acabou dobrando na sua média. Então, as ações necessárias em todas as regiões do mundo, nós precisamos de um nível de igualdade para garantir e enfrentar a segurança alimentar global. A Europa está produzindo mais com menos. Para poder fazer isso, nós precisamos números e sistemas alimentares que tem que ter uma coordenação e um esforço focado nas áreas de maior necessidade, levando em conta os parâmetros locais e as condições. E os parceiros tradicionais precisam estar mais engajados em atividades no exterior para a gente enfrentar a insegurança e incerteza atual. Eu gostaria de comentar o Brasil por congratular o Brasil para trazer a segurança alimentar e a fome a um nível mais alto nas reuniões do G20 e para a gente forjar essa aliança global contra a fome e a pobreza. Essa aliança global vai ser chave para trazer o conhecimento, a especialização nesta área da região para as outras partes do mundo onde essa especialização do Brasil e da região é importante. A aliança vai levar uma política de implementação de políticas a nível global bem amplo para erradicar a fome e a pobreza a nível nacional, e também temos financiamento. É isso que o Brasil está liderando ao dar apoio e patrocínio de desenvolver mecanismos e uma cesta básica de políticas para eliminar a fome. Nós queremos ser ativos em implementar essas políticas com a nossa sede em Roma. Sua Excelência, Sr. Presidente Lula, muito obrigado pela sua liderança e por lançar essa aliança global contra a fome e a pobreza. Isso tem um valor muito importante no seu coração. Então, nós precisamos de todos os compromissos políticos e nós precisamos de um investimento responsável para podermos mudar a vida das pessoas. Então, eu gostaria de demonstrar que você pode contar com o nosso apoio forte como um grande parceiro da FAO e que nós já seguimos a erradicação da pobreza e fome zero que o Brasil fez 20 anos atrás, para melhorar o ambiente, a nutrição e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, muito obrigado. Muito obrigado, senhor diretor-geral da FAO, por essa atualização. O relatório traz uma mensagem de desalento. Mesmo com o fim da pandemia, o mundo, no geral, não está conseguindo retomar os trilhos do combate à fome e à pobreza. Mas, em meio ao desalento, podemos ver alguns sinais de esperança, como os avanços que o próprio diretor-geral apontou na América Latina e no Brasil. A redução da média trienal de 4,2 para 2,8 em 2023, quando se pega separadamente. Daqueles 735 milhões em insegurança alimentar no mundo, em 2022, a FAO revela que fechamos 2023 com 733 milhões. Ou seja, se não fosse a redução de 21,4 milhões de pessoas que saíram da fome no Brasil e países do sudeste da Ásia e também Bangladesh, como outros países, o relatório teria apontado tendência de crescimento da fome em 2023. Alguma coisa estamos fazendo certo. Há uma lição aprendida aí. Em meu modo de ver, essa lição é, sobretudo, a respeito da importância da implementação de políticas contra a fome e a pobreza. No Brasil, quando tínhamos uma boa gama de programas interligados e com a participação e controle social, logramos vencer a fome e reduzimos a pobreza abaixo da metade do que era em 2023, sob o comando do presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff, aqui presente. Quando esses programas foram desvirtuados, eliminados ou deteriorados, a fome voltou e a pobreza cresceu rapidamente. E agora, quando novamente os retomamos sob a liderança do presidente Lula, a pobreza e a fome novamente regrediram. Quero destacar dois resultados para o Brasil que o relatório SOF nos traz, com apenas um ano de retomada dessas políticas. Caso seja individualizado
apenas o ano de 2023, em relação a 2022, a redução da insegurança alimentar severa no Brasil, aquela que ameaça a vida, sempre trago à memória a imagem dos Yanomamis ali na Amazônia, e foi reduzida de 17,2 milhões de brasileiros em 2022 para 2,5 milhões de brasileiros em 2023. Uma redução de nada menos que 85% na insegurança alimentar severa, ou grave, o maior flagelo da fome, em apenas um ano. E retiramos quase 15 milhões de pessoas dessa condição. Quando levamos em conta a insegurança alimentar severa e moderada, foram 21,4 milhões a menos que em 2023, segundo dados da FAO, o que fica próximo dos dados da escala brasileira da insegurança alimentar, o EBIA, do IBGE, do IPEA, que deu 24,4 milhões, do Instituto Fome Zero, que também deu 20 milhões. E caso seja individualizado o ano de 2023, em relação ao triênio 2020 até 2022, a prevalência da desnutrição crônica no Brasil caiu de 4,2% para 2,8%, uma redução de 1/3. Presidente, essa redução, ela nos permite algo muito forte. O compromisso que o Brasil assume é da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, até 2030. Mas esse resultado de 2023 permite que o senhor possa falar ao Brasil em alto e bom som, que é possível pela segunda vez, como presidente do Brasil, o senhor tirar o Brasil do mapa da fome durante o seu mandato até 2026. Os termos de referência e governança da aliança. Os critérios de inclusão para a cesta de políticas públicas, o modelo das declarações de compromisso que cada membro potencial precisará construir e endossar individualmente como condição para se unir a essa aliança. E, finalmente, amarrando todos os elementos que estão como seus anexos, o documento fundacional da Aliança Global nessa nossa declaração política conjunta, intitulada Unidos contra a Fome e a Pobreza. Encerro essa descrição das propostas e convoco este plenário a aprovar, se possível, por aclamação e aplausos, o documento fundacional e o endosso do G20 à proposta da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Quem for favorável, e possamos aclamação. Muito obrigado. Esta é uma aprovação histórica. Eu estou feliz porque sempre que eu tenho oportunidade de discutir o tema da fome, da desigualdade, eu fico muito feliz, fico emocionado, porque a fome, na verdade, não é um problema da natureza, a fome é um problema da falta de competência política e de sensibilidade dos governantes do mundo. É essa a mensagem que eu quero passar.